Muito bom dia a você que está conosco em mais um episódio do Construindo Pontes. Que alegria poder recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando o nosso quarto episódio do Construindo Pontes. E se você ainda não conhece o nosso podcast tem por finalidade promover e fomentar a cultura do encontro tão desejada pelo Papa Francisco, também tão desejada já pelo Papa Leão. E nós estamos trabalhando essa perspectiva da cultura do encontro em diversos âmbitos, porque é algo muito amplo, muito profundo, inclusive, e nós já estamos conversando desde os primeiros episódios sobre o encontro com Jesus, falamos também sobre o encontro, a cultura do encontro no campo das comunicações sociais com Anchieta Araújo, e falamos também sobre a cultura do encontro na universidade com o Léo, né? E agora nesse quarto episódio a gente fala sobre essa realidade do encontro dentro do contexto da família. Tem uma convidada muito especial que daqui a pouco você vai conhecer. Lembrando que esse conteúdo fica disponível permanentemente no nosso canal no YouTube, Remidos no Senhor. Não esqueça de compartilhar, curtir e, claro, comentar também o nosso conteúdo e divulgá-lo com o maior número de contatos possível, tá bom? Seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe e espero que você goste de mais um episódio, de mais uma conversa boa que nós teremos sobre essa realidade do encontro. Eu sou o Vava Silva, da comunidade Remidos no Senhor, e hoje eu tenho a alegria de receber a Rosângela Fernandes. Talvez dizendo esse nome assim formal, alguns não conheçam, mas se falarmos de Rosa de Carlinhos, aqui de Campina Grande, certamente muitos conhecerão. É com ela que nós vamos conversar a partir de agora. Rosa, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Vavá, né? Eu que agradeço. É um desafio, né? A gente ter que falar, mas é com muita alegria porque o tema realmente é cativante, né? Chama a nossa atenção para que a gente possa realmente levar, né, à frente a boa nova de Jesus e por isso que disse sim, né? Confiante, né? Estou aqui, né? Falando em nome realmente da família. É nisso que realmente eu acredito e é nisso que a gente faz a nossa caminhada de vida e de fé, né, na igreja. Maravilha, seja muito bem-vinda. Com Obrigada. certeza será um encontro muito enriquecedor e aprenderemos muito também com você. E eu gostaria de pedir inicialmente que você assim se apresentasse para o público, né, que nos vê nesse momento, para conhecer um pouquinho mais quem é Rosa, de onde você vem, qual a sua origem, há quanto tempo você caminha na igreja e exerce um trabalho nesse campo. Meu nome é Rosa, né? Ele Vavá colocou, né? As pessoas me conhecem mais na nossa caminhada, né? Como Rosa de Carlinhos. Venho de uma família grande, né? Somos em 10 irmãos, 9 mulheres e um homem, né? Hoje ainda, graças a Deus, perdemos só uma irmã e já sou casada com Carlinhos há 43 anos, né? Ele diz que a gente já namora há mais de 60, né? Ele diz aí. E temos 2 filhos, né? 2 lindos filhos, Vanessa, né? Advogada, né? Temos Vinícius, que trabalha na Dataprev, é gerente na Dataprev, e já somos agraciados, né? Com 2 netos que já estão conosco e outro que está a caminho, né? Temos o Romeu, de 2 anos e meio, temos a Lia, né, de 3 anos e meio, e vai chegar, né, agora em outubro, é o mais novo netinho, é outro menino, e assim a gente, o Otávio, e a gente somos realmente uma família muito feliz. Nossa família é uma família que, partindo desde os meus irmãos, que a gente ama se encontrar, conversar, né? A família de Carlinhos também é muito presente, né? Hoje já não temos mais o pai dele, mas também era um homem que gostava muito de reunir, né? Então, somos realmente. Hoje já estou aposentada, né? Trabalhei muitos anos na Telemar, trabalhei no Colégio Lourdinas até 2 anos e meio atrás. Mas hoje, né, ou muito antes até de me aposentar, também oferecemos nossa, né, disponibilidade em servir, né, na nossa igreja. Nas Luzdinas você trabalhou como o quê? Trabalhei como secretária nas Lourdinas. Secretária, maravilha. E você vem dessa família numerosa, vem também de um berço de fé cristã ou adquiriu a fé, conheceu a fé depois? Não, não, vemos de uma família, né, católica, né, caso outro, né, temos já na área dos sobrinhos, temos também de outras denominações, mas nossa família, a origem é católica, né, minha mãe era católica, nos levou para a igreja, né,
nos colocou nos sacramentos, mas assim, a experiência de caminhar realmente adquirimos depois já de casados, né? Quando fizemos encontro de casais, né? E fomos convidados para servir na pastoral familiar, e aí a gente realmente, né, se encontrou. Você conheceu o Carlinhos, então, dentro da pastoral familiar já? Não, não. Não. Conheci Carlinhos, a mãe dele era professora, Aham. né? E nós morávamos na Vila Castelo Branco e nos conhecemos na escola da mãe dele, né? E Uhum. lá, ainda adolescentes, começamos a namorar, né? Foi Uhum. praticamente, né? Foi o meu segundo namorado. E aí namoramos, passamos 8 anos, né? Noivos, Uhum. entre namoro e noivado, e até que dissemos sim, né? No sacramento do matrimônio. Maravilha. 43 anos. É, Muito, 43 anos. muita experiência de vida, né, como casada, como família também. E como é que foi? Como é que foi o teu ingresso dentro do campo da pastoral familiar? A partir de que ano você começou a trabalhar nesse campo pastoral? Eu nem sei dizer a data exatamente, né? Anchieta e Carlinhos vivem aí fazendo a propaganda de 40, né? Olha, 1985, 95, né? 95. Então, 20 anos por aí. é, É 30 anos. servi, 30 é. anos. Na época era Paróquia Nossa Senhora das Graças. Depois, né, houve a criação de uma nova paróquia, né? Que a gente não diz divisão, que não é divisão, né? Crescimento. E aí nós ficamos na área do Presidente Médici, hoje Paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Lá Uhum. administrada pelos os cônegos regulares lateranenses, né? Nosso pároco é o Padre Denis. E aí começamos a nossa caminhada, né? Participamos de pastoral do batismo, né? Mas assim, ficamos mesmo nosso desejo de servir na pastoral familiar, né? Tudo que envolve, que gera, né, esse caminhar com as famílias, realmente sempre nos encantou, Uhum. né? E eu tenho a graça, eu digo, de dizer que essa caminhada vem sempre com Carlinhos ao meu lado, Uhum. né? Então, Carlinhos também, eu digo muitas vezes às pessoas, não é muito de falar, mas é muito de agir. Uhum. Então, ele caminha, né, comigo, né? A gente toda a vida se preocupou em que esse nosso jeito de servir, de caminhar, pudesse ser um exemplo também para os nossos filhos, né? E hoje a gente vive nessa caminhada. Carlinhos também serve no Movimento Cristão Solidário, que é um movimento da paróquia, também que trabalha com famílias, e na equipe do dízimo, né? A pastoral familiar, né, nos toma realmente um tempo bem considerável, por isso que hoje eu me dedico mais especialmente à pastoral familiar. Uhum. Concretamente, assim, o que que a pastoral familiar realiza? Eventos, reuniões de casais, SCCs, É. atendimentos, A como que é? pastoral, a pastoral familiar, ela tem todo um trabalho voltado para as famílias em suas diversas áreas, Sei. não é? Ela trabalha pautada no sacramento do matrimônio, mas com um olhar aberto, né, para todas as realidades da família. Então, é tanto que a pastoral familiar, ela acontece numa orientação do que vem antes do matrimônio, né, o que vem pós o matrimônio e as Uhum. suas situações, que às vezes a gente chama de irregulares ou de casos difíceis ou especiais, Sim, né, que fogem daquela realidade do dia a dia, né, que a gente considera normal na família. sim. Então, a pastoral, ela trabalha em todos esses campos, né, É um sem trabalho muito amplo muito amplo, né? A e gente precisa de e muita bem desafiador gente, também, né, porque muito desafiador, né? Mas assim, essas orientações, né, do Papa trouxe para a gente realmente muita abertura, né? uhum. Para que a gente realmente tivesse um olhar também de caridade, né? Onde a gente pudesse olhar não para a situação das pessoas, mas olhar para a pessoa em si, né? Para a sua realidade, para os seus sentimentos. Então a gente precisaria realmente ter esse olhar. E isso foi muito porque às vezes a gente ainda ficava muito apegada, não é, às regras, né? E nem sempre para o ser humano a gente pode ser assim, Uhum. né? Então a pastoral familiar é muito ampla. É tanto que os grupos de pastoral familiar, eles se subdividem, né? Precisa de pessoas que trabalham a parte do pré-matrimonial, né? Do pós-matrimonial e dos casos especiais. É uma pastoral, né? De conjunto. Ela deve estar, né? Eu digo, é como um guarda-chuva que ela precisa estar Uhum. acima e acolher todas as pastorais, né?
porque no pré-matrimonial, muito antes do matrimônio, a gente trabalha as realidades da catequese, né? A realidade das gestantes, tem muitas realidades que a gente trabalha. E aí, quando vem o matrimônio, aí nessa catequese, nesse trabalho, a gente faz um trabalho a gente chama de pré-matrimonial, exatamente com os noivos. Sei. É uma realidade que a igreja pede hoje, né? E sonha que a gente possa ter mais tempo de trabalhar e de preparar os noivos para que eles possam realmente ter um sacramento, né? Vivenciado com experiência, vivenciado com entendimento, que realmente não venha no futuro Uhum. ser um casamento desfeito, né? Sim. Então, ele trabalha com essa realidade. Preparação seria fundamental para. Fundamental, é por isso que a gente investe. Hoje a gente tem alguns trabalhos que a gente chama catequese de noivos. Não é aquele encontro que a gente usa o nome de imediato. Às vezes o noivo chega na paróquia, na secretaria, eu quero me preparar, né? E que acha que um encontro só jamais vai ser suficiente Uhum. para que a gente possa entender o verdadeiro sentido do sacramento do matrimônio, a missão que nos é confiada com o sacramento do matrimônio. Uhum. É por isso que hoje a gente já trabalha catequeses com encontros prolongados, com vários encontros, e a proposta, inclusive, é ir buscar os jovens, namorados ou noivos, principalmente, mesmo que ele diga, a gente só vai casar daqui a 5 anos, quando terminar o curso. Não, independente disso, a gente, quanto mais cedo, se ele já reconhece naquele outro, né, que pode ser o seu parceiro, né, o seu companheiro, o seu esposo, a gente já começa a trabalhar, e aí a gente trabalha vários temas a longo prazo, né, para que eles possam realmente entender a importância do sacramento do matrimônio. Uhum. Né, hoje, na nossa paróquia, a gente já tem, né, alguns grupos que já se passaram por aí. E esses que casam, a gente passa para o que a gente chama de fase de pós-matrimonial. Depois do matrimônio, né, eles devem ser encaminhados para depois ser visitados por essas equipes da pastoral familiar, para que eles possam estudar outros temas, né, que às vezes eles pensavam lá no noivado, que já sabiam de tudo. E quando chega o desafio do dia a dia, da vida a dois, da família, chegada dos filhos, então eles muitas vezes ficam, né, assombrados. E quantas vezes um casamento não é desfeito por coisas tão simples que Aham. dentro de um bom entendimento, né, um aprofundamento mais alguns temas, eles poderiam superar algumas dificuldades. Então, a equipe do pós-matrimonial tem essa missão de caminhar. Hoje a gente tem uma vasta gama de documentos, de material, né, que a Pastoral Familiar Nacional coloca à disposição da gente para que a gente possa trabalhar, né, com esses casais, né, nas suas diversas realidades. E ter esse apoio de alguém que já tem experiência no campo do matrimônio e da pastoral para um jovem casal realmente é fundamental, né? No processo de Sim, adaptação ou até de uma possível crise. sim, às vezes as pessoas veem muito a pastoral familiar só como uma pastoral dos casais, mas na verdade não é, né? Mas é muito importante a presença e a participação do casal, Uhum. porque às vezes a gente ensina, a gente evangeliza muito mais com a nossa experiência, partilhando com eles o nosso dia a dia, do que muitas vezes fazendo discursos Com que na certeza. verdade não refletem a nossa prática diária, né? A gente mostra nesses encontros para eles que somos pessoas normais, que passamos por dificuldades, né? Mas que realmente a gente consegue superar quando a gente realmente entende o verdadeiro sentido do sacramento do matrimônio. Uhum. Existe, falando sobre essa questão da preparação para o matrimônio, existe inclusive eu acho que textos recentes do magistério da igreja sobre a importância dessa questão da preparação, e eu lembro, li isso em algum lugar, não sei aonde, mas que a igreja também foi permeada com uma reflexão do tipo, para o ministério ordenado se dedicam anos e anos de formação. Para o exercício de uma profissão, se tem também um tempo de formação considerável. E às vezes para o matrimônio, que é uma instituição e uma realidade tão séria e que deveria ser definitiva, né, apesar de todos os percalços que a história também nos mostra, às vezes se dedica um tempo muito pequeno e às vezes de pouca qualidade para essa preparação, né? Sim, com certeza. E aí, nesse campo da pastoral familiar, a gente tem também toda uma missão de vocês para tentar corrigir, né, minimamente essas deficiências no campo da preparação. Maravilha. Rosa, você tem 30 anos de pastoral familiar. Você já pegou, então, pegou o magistério de João Paulo II, de Bento XVI, do Papa Francisco e agora do Papa Leão, né? Sim.
no campo da família. O que que você consegue, o que que você nota de diferença de... Eu sei que algumas coisas do ensinamento da igreja permanecem inalterável, né? Mas, sobretudo, em se tratando de prática pastoral, que diferença você nota, por exemplo, lá do início do seu caminho para hoje, especialmente com a herança do Papa Francisco e agora com o Papa Leão? Tem alguns elementos que você poderia destacar? Naquela época, há 30 anos atrás, nós lidávamos com essa situação, era desse jeito, mas aos poucos, o próprio magistério, o ensinamento da igreja foi iluminando e hoje nós temos essas outras realidades ou essa nova visão acerca das realidades. Sim, eu acho que todos os documentos, todas as orientações, né, que vêm dos papas realmente trouxe um crescimento muito grande, né, para todos nós, né? E, a gente lembra, né, vai lembrando, né, o futuro, né, da família passa, né, o O futuro futuro da da humanidade humanidade passa passa pela pela família. família, né, Uhum. João Paulo? E eu acho assim uma muito forte que ficou com a gente nesses últimos tempos, né, do Papa Francisco, é a questão dele dizer que nós precisaríamos ser uma igreja em saída, Sim. né? A gente não poderia ficar trancado só nas salas, né, só na igreja e não ir ao encontro do outro. Uhum. E aí a gente começa realmente a entender qual é a mensagem que ele quer, né, o que ele quis passar para nós com relação à cultura do encontro. Né? Então, é muito mais do que esse encontro que a gente está tendo aqui agora, Uhum. não é? Porque vou me encontrar com um amigo, né? Então, esse chamado dele para ir ao encontro do diferente também, Uhum. né? Para que a gente possa. É muito cômodo a gente estar lá nas nossas reuniões, nas nossas salas de reuniões, até fazendo planejamentos, é muito fácil. Uhum. Mas realmente, quando a gente se dispõe a ir, né? Em busca ao encontro do hoje, do outro, independente de que situação ele se encontre, mais desafiador, não é? É mais desafiador. Quantas vezes, né, eu gosto de dizer lá na pastoral que a gente precisa visitar mais. Conhecer a realidade, né? A gente só vai conhecer a realidade das pessoas, das famílias, quando a gente vai ao encontro delas, não é? Porque a gente fica vendo tudo muito superficialmente. E aí, lá, no trabalho pastoral, eu acho que esse chamado, para todos nós da igreja, esse chamado do Papa, de que a gente precisaria ser uma igreja em saída, ao encontro do outro, foi muito forte, muito marcante. Eu acho que isso tem mexido muito com a gente. De vez em quando eu digo assim: se cada um da gente tirasse pelo menos, uma vez no mês, cada um de nós vai fazer uma visita, não é? Uhum. A uma família, porque a gente só vai conhecer a realidade quando a gente chega até ele, Sim. né? Então isso é um grande desafio, né? Mas isso também nos trouxe um ardor, né? Missionário para que a gente pudesse entender realmente o que era ir a esse encontro, né? Dos outros, principalmente do diferente. Sim. Não é? Porque eu ir lá na casa visitar aquele casal que, nós preparamos esse casal, não é? Ele entendeu o que é o sacramento do matrimônio. Olha, eles estão vivendo tão bem. O pós-matrimonial fui lá, não é? Tudo arrumadinho, Uhum. Tudo não é? As certinho. crianças, né, já estão grávidas, está chegando as crianças. É muito bom, Aham. não é? Mas na hora que ele disse, né, quando a gente via, até dentro da própria pastoral, quando a gente falava em casos especiais, que seriam aqueles que, entre aspas, fugiria da regra, do sonhado, do esperado, muitas vezes a gente ficava com medo. Né? O Papa Francisco também ele disse assim, a gente, quando a gente for ao encontro, eu preciso já ir pensando o que eu vou falar para ele. O que é que eu vou falar para aquela pessoa, diante da realidade dela que se encontra. A gente não pode também, na visita, nesse encontro, querer colocar nas pessoas que ela está errada, não é? E que precisa ser assim, que a regra é essa, eu Uhum. preciso primeiro me encontrar com aquela pessoa, Acolhê-la, né? acolhê-la, né? Escutar, né? O que muitas vezes levou ela àquela situação. Quantas pessoas são afastadas, nem vêm para a igreja, porque ela se sente excluída, Uhum. né? Sim. Ela se sente excluída. Muitas vezes somos nós mesmos que a excluímos, Uhum. não é? Sim. E aí vem a esperança, né? Essa esperança que a gente precisa levar para aquelas pessoas. Então, a gente vai ter também, na fase dos casos especiais, chamando a atenção da gente que a gente vai se encontrar com essas realidades, né? E como é que eu estou para me encontrar com aquele irmão, né? Que está vivendo essas dificuldades, essas situações. Quando eu vou na casa daquela mãe, que ela diz, eu não vou para a igreja porque meu filho está nas drogas. Então, ela acha que porque o filho está nas drogas, ela se sente excluída.
Uhum. né? Então, nós temos que ser essa igreja que acolhe, né? Essa igreja que não discrimina. Lógico que vai ter uma hora que a gente precisa dizer para as pessoas a verdade, Sim, mas a verdade na caridade, caridade. não Sim, é? no acolhimento isso faz toda a Isso. diferença, né? Fantástico. Então, isso significa dizer que o magistério de Francisco, o pontificado dele, de certa maneira, revolucionou um pouco a prática pastoral, Com no campo da certeza, família com também, né? certeza. E graças a Deus a gente já percebe também a linha, né, do Papa Papa Leão, Leão. né, que também vem chamando a gente. Uhum. A gente acredita realmente que tudo passa pela família, não é? Se é lá que a gente realmente cuida, que a gente orienta, né? Ele diz assim, né? O Papa na questão da cultura do encontro, ele diz assim, ele salientou a necessidade de construir uma cultura do encontro que se contrapõe à insensibilidade humana, né? Tendo apontado atos comuns, tanto na família, quem impede a escuta do outro. Sim. E aí ele vai chamar a atenção da gente que nesse encontro da própria família, não é um encontro verdadeiro. Hoje a gente está deixando se perder tantos hábitos bons, né? Como sentar juntos à mesa, não é? Conversar, né? Tomar o café para a gente conversar sobre as traquinices dos meninos, as nossas dificuldades. Sabemos que estamos no mundo, né? De uma realidade onde muitas vezes o pai sai, o horário do trabalho do pai é diferente do horário da mãe, né? O horário das crianças. Mas a gente precisa construir e ter aquele horário onde a gente possa se olhar, conversar. E muitas famílias, quando tem essa oportunidade, o que é que a gente vê, né? É muitas vezes o aparelho celular, né, que toma a nossa atenção, né, que tira da gente essa oportunidade de conversar, né? Lá em casa a gente tem lutado muito para evitar, porque temos os netos nessa questão das telas, e a gente sabe que é um grande desafio para nós Muito, como muito, família hoje, muito. né? É um grande desafio. E aí os meninos, né, se pegar, já ficam assim, né? Eu conversava até esses dias com a gente, quando liga para mim que eu atendo o telefone, eles têm um fundo musical lá em casa, é meu neto. Vovó, Sim. vovó, vovó. É como se fosse, não, não é o telefone agora. Porque ele está acostumado a gente ter uma atenção voltada para ele, né? Sim. Então, ele chama essa atenção, né, da gente. Ele diz assim também, né? A mesa na família, quantas vezes se come olhando para a televisão, né? Ou olhando as telas, né? Uhum. Cada qual é indiferente ao encontro. Inclusive, né, preciosamente no núcleo da sociedade, que é a família. Uhum. Não há encontro, né? Então, é esse cuidado Está ali só de corpo, como se só diz, de né? Mas corpo, né? Então é esse cuidado que a gente precisa ter, né? Para não deixar realmente se levar, porque a gente acaba se levando, né? Então é uhum. muito importante essa questão. Quando surgiu a questão quando o Papa falou na questão da cultura do encontro, hoje você já diz, né? A perspectiva que a gente vai ver que essa cultura do encontro está em tudo, Sim, não é? todos os A dias. gente vai ver que começa quando Deus coloca para a gente, né, para chegar até a humanidade, ele faz um encontro na humanidade com seu filho Jesus, Exatamente. né? Então ele começa aí a mostrar para a gente a importância desse encontro, né? E Jesus, quando ele ia ao encontro, ele olhava, né, no olho do outro, né? Ele ele cuidava, né? Ele Uhum. caminhava. Eu sempre gosto de dizer na pastoral que a gente precisa como família, entender que a missão do bom pastor é colocada na gente também, né? De cuidar, de orientar, não é assim na família? Sim, sim. Atualmente, né, Deus nos colocou a missão, a gente está como casal diocesano da pastoral familiar. E nessa caminhada no interior, no encontro com as famílias, no encontro com os casais de pastoral, a gente vê realmente essa necessidade de cada um entender realmente que somos, né? Ou temos que ter um pouco do bom pastor, né? Para acolher. Então é nessa linha que a gente realmente procura seguir. Maravilha. O Rosa, você falou aí, citando inclusive as palavras do Papa Francisco, sobre a influência das novas tecnologias que muitas vezes prejudicam o encontro entre a família. Existem duas gerações que lidam com essa realidade. Nós temos a geração, por exemplo, da sua família, que é uma geração anterior à revolução tecnológica, né? A revolução da informação e tudo mais, com o advento da internet e tudo mais. Ou seja, vocês já tinham uma realidade familiar anterior a essa realidade,
e é afetada por ela depois. Mas nós temos as novas realidades familiares que já nascem, já surgem dentro desse ambiente digitalizado e tudo mais. E quando você fala, por exemplo, dos teus netos, né? Que é exatamente o desafio das crianças que já surgem nesse mundo tecnológico e, portanto, às vezes até a habilidade com as tecnologias, com os aparelhos e tudo, Os superam a dedinhos. nossa, né? Os dedinhos já todos já treinados para aquilo. É, pode ser que alguém que esteja nos assistindo esteja vivendo o seguinte drama. Essa coisa do desencontro da família à mesa, por exemplo, os membros que não se sentam mais à mesa ou se sentam, ficam o tempo todo na tela, não tem uma atenção de qualidade uns aos outros. Famílias que de repente já foram impregnadas por esse mau hábito, digamos assim, às vezes até de famílias cristãs, e de repente o pai e mãe loucos ficam pensando, ele não tem mais como reverter essa situação. É possível ainda reverter quando chega num nível desse, ou seja, de uma dependência das telas e de um convívio comprometido pelo uso das comunicações? É possível reverter e para se tornar de novo uma família que se encontra de verdade? Eu acredito, né? Lógico que sempre o preventivo é o melhor, Uhum. né? Se a gente puder prevenir, Prevenir, é melhor. Mas também acho que não é impossível, sei. né? Às vezes, dependendo do grau e da situação, não sou nenhuma especialista nisso, mas eu acredito que sempre é tempo, sempre há tempo, né? Vai exigir mais dos pais, Sim. né? Vai exigir, porque a gente precisa ir criando hábitos quando a gente está em casa, por exemplo, que a gente pode criar outros meios de brincar com a criança, de mostrar, né? Recentemente eu vi uma entrevista de um especialista que o pai contava isso, eu não sei mais o que fazer. Ele faz birra, ele grita quando você tira o equipamento para Uhum. ele, né? É o Então, nível já da dependência virtual também das exatamente. Então, a crianças. primeira coisa que o especialista perguntou para eles, quem deu a ele Uhum. o aparelho, No aparelho. não é? Então, somos nós que provocamos isso, Exatamente. não é? A gente não quer, a correria, às vezes a gente coloca outras pessoas para cuidar, né? Mas sou eu que dito as normas na minha casa e posso dizer, limitar tempo, né? Principalmente nos que estão ficando maiores, né? Que às vezes a gente não vai poder viver totalmente numa realidade que eles nunca vão utilizar Sim, disso, não, claro, claro. né? Mas pequenininhos, né? Está totalmente sob o nosso controle. Né? Não, nós vamos brincar disso. Ele pode chorar, eu penso assim, né? Uhum. Porque isso que você diz realmente é prático. Lá, se a gente deixar o menino ver a gente tá atendendo o telefone, ele já vem com o dedo assim, Uhum. querendo mexer. Não, mas a gente vai brincar de outra coisa, né? Então, a gente precisa dedicar tempo para os nossos filhos, né? Mesmo nessa loucura, nessa correria que a gente vive. Uhum. Eu acredito que é possível reverter, mas vai exigir um pouco de nós, né? Porque até mesmo a gente acaba que fica viciado. Às vezes não tem nem o que tá olhando, mas tá lá, Tá lá. né? Se não tô olhando no WhatsApp para ver se chega uma mensagem que é importante, às vezes de um trabalho e outra coisa, mas às vezes eu tô pesquisando lá no Instagram, tô querendo ver outras coisas, né? A gente gosta de saber da vida de todo mundo, né? Assim, então é nesse sentido. Eu acredito que é possível. Uhum. Mas se você puder, né? Se quem está começando puder realmente, ele não sabe que aquilo existe, Uhum. né? Minha neta com 3 anos e meio, ela disse, ainda sabe assim, papai, hoje é o dia da gente ficar juntos, né? Então é esse dia que a gente tem para ficar junto, que a gente precisa levar ele para o parque, que a gente precisa, não é? E não ficar todo mundo na sala, sentado, cada um Cada um no com seu seu celular, né? celular, né? Aham. Acredito que seja possível sim, né? Aham. Fantástico. Nesse ponto, passa muito pelo testemunho dos adultos também, pela referência, né? Porque as crianças, principalmente, elas são muito espertas, então elas captam coisas que às vezes a gente não diz verbalmente, mas expressa com uma atitude, né? Então, se de repente eu digo para um filho, para um neto, seja moderado no uso das novas tecnologias, mas ao mesmo tempo, como pai ou como avô, eu não testemunho isso, não dou exemplo, fica uma coisa meio contraditória, né? Sim. Exatamente. Eu digo que quando meus meninos eram mais novos, que a gente. Ah, o menino estuda a semana todinha, vocês acordam o menino no domingo logo cedo para ir para a missa? Sim. E por que não? Uhum. É de pequeno que a gente vai ensinando para eles que essa prática é importante. E hoje eles fazem com os deles. Sim. Às vezes a gente está na igreja e chegam lá com as crianças já, né? Então as crianças vão aprendendo, né? Ontem o meu disse assim, vovó, a paz de Jesus. Aí eu disse, você aprendeu aonde? Disse, na igreja, né? Às vezes ele olha e diz, vovó, você está com a camisa da pastoral da igreja? Então, eu digo isso para mostrar que é o nosso testemunho que vai fazer com que as crianças entendam isso.
aprender depois fica muito mais difícil, Uhum. né? Quando eu trabalhava nas Lourdinas, né, as irmãs lá gostavam, a irmã Marisela, gostava de dizer isso. Quando eu vou lá na sala das crianças, eu conheço um pouco da casa de cada um de vocês. Porque as crianças, ela aprendem e reflete fora o que ela vive em casa, não é? Certamente. Isso realmente é muito importante, né? Para que a gente possa observar. Uhum. Muito bem, nós estamos tendo esse papo maravilhoso, agradável com a Rosa. Ela que é uma leiga casada aqui da Diocese de Campina Grande, que atua já na pastoral familiar há 30 anos, partilhando conosco suas experiências, sua visão de família, de matrimônio também, e sempre na perspectiva também da cultura do encontro. Você que está chegando agora ao Construindo Pontos, seja bem-vindo. Nós estamos praticamente na metade da nossa conversa, então iremos dialogar bastante. Não esquece ainda, se você está chegando agora, de curtir, comentar e encaminhar também esse nosso conteúdo, tá bom? E se você é daqui de Campina Grande ou do entorno, não esquece de dar uma passadinha aqui na rua João da Mata, no centro de Campina Grande, onde está localizado justamente a nossa Encontros, que é um espaço que proporciona, além de lazer, entretenimento, também nós temos um espaço de espiritualidade, capela com Santíssimo Sacramento. É um local administrado pela comunidade Remidos no Senhor. E aqui nós temos um mix na parte de lazer, de cafeteria, temos também uma loja de artigos religiosos e também temos programação ligados a grupo de oração. Temos também capela com o Santíssimo, como eu falei, serviços também de atendimento e escuta e outras programações que a gente realiza ao longo do ano, também com o intuito de promover a cultura do encontro. Então, se você é de Campina ou aqui do entorno, dá uma passadinha aqui na João da Mata e venha nos conhecer. Teremos a maior alegria em lhe receber, tá bom? Ô Rosa, quando você falava sobre a realidade da pastoral familiar, que foi, de certa maneira, impactada com a expressão do Papa Francisco, uma igreja em saída, que nós poderíamos, talvez, traduzir dizendo também uma família em saída, né? E eu lembro que na Amoris Laetitia, que é a exortação apostólica sobre a família, pós-sinodal, o Papa Francisco utiliza um termo lá que é o conceito de família alargada, né? Ou seja, sair um pouquinho dessa visão somente focada na minha realidade, porque às vezes existe um pouco essa tendência também entre nós cristãos, né? Então, se, por exemplo, eu estou passando por uma dificuldade na minha família, eu tendo a olhar somente para a minha realidade. E às vezes, ou se eu estou bem como família, muito obrigado, tá tranquilo, né? Não tem por que eu ficar me preocupando com os outros. Mas a perspectiva da família alargada diz respeito também a sair ao encontro também de outras realidades familiares. Como você falou, sejam aquelas que estão de acordo, já vivendo bem sua fé e de acordo com os princípios da fé católica, ou aquelas que porventura estejam em dificuldades. Dentro dessa atuação sua no campo da pastoral familiar, de sair para as realidades, você já encontrou alguma situação em que você, assim, sabe aquelas situações de família ou de contextos em que a gente procura o que dizer e não tem o que dizer, simplesmente silencia, faz-se uma oração e coloca-se ali apenas como uma pessoa que escuta aquela outra diante de uma situação? Já viveu assim? Alguma situação? Sim, já vivemos muitas situações assim, né? Você falou isso, e eu lembro muito assim uma situação muito forte que aconteceu. Foi realmente quando nós fazíamos pastoral também lá na área do Perpétuo Socorro, na Catingueira, Sei. e a gente eh, foi chamado para a gente fazer uma visita a uma casa. Era uma noite, saímos da igreja lá de Perpétuo Socorro, tínhamos ido para um momento lá e esse casal pediu que fôssemos lá, porque ela disse que chegava lá, queria ajudar e não sabia como ajudar. E eu lembro isso muito forte, isso marca muito a gente. Quando a gente chegou naquela casa escura, né? Nem energia tinha, a porta não era uma porta normal, era um pedaço de pau colado lá. E quando a gente bateu, saiu aquela mãe, né? Grávida. E aí foi uma realidade assim muito dura, muito forte, né? Que vem às vezes para dar uma tapa na gente. Que a Uhum. gente às vezes reclama, né? De barriga cheia. E quando a gente foi conversar, nós perguntamos quais eram as dificuldades dela, mesmo estando claras no nosso olhar, né?
o teto da casa, a casa quase caindo, o teto todo com tijolos tentando segurar o teto. Era né, as paredes sem reboco, né, escuro. E ela disse, são tantas. Mas sabe o que era uma coisa mesmo que eu queria ter? Era um banheiro. Então aquilo para a gente assim foi muito forte, não é? Porque a dignidade dela, né? Ela achava que não tinha, né? Sim. Entendeu? Quando ela se via assim, o mínimo que uma pessoa possa ter dentro da sua casa, né? Além da comida, e seja um banheiro onde você possa tomar um banho ou fazer as suas necessidades, e ela dizia. E aquilo assim chocou muito a gente, né? Sei. E quando nós Era saímos, você e quem mais? eu e o Carlinhos e o Carlinhos, sua casal esposa. lá, a Adalto e Luciana, que é lá da paróquia, e mais um casal conosco, né? Uhum. E nós, quando saímos dali, dissemos, a gente precisa fazer alguma coisa, Uhum. né? A gente precisa fazer alguma coisa por essa família. Aquela mulher que estava, né? Eu lembro que era o mês de dezembro e ela já iria ganhar neném no mês de janeiro, né? E aquilo realmente tocou, a gente levou para o grupo, né? E houve uma mobilização muito grande, né? De muitos casais amigos, de muitas pessoas amigas, não é? De movimentos, de tudo. E a gente conseguiu realmente reverter a situação, em primeiro lugar, do próprio local onde aquela pessoa Sei. poderia estar morando, e ela não só tinha um filho, né? Sei. Já eram 8 filhos, porque o último foi a menina, né? A que nasceu, que era uma menina, que a gente ganhou de presente como afilhada, né? Sei. A gente ganha esses afilhados, graças a Aham. Deus. Então, assim, são realidades duras, não é? Que levam a gente, por isso que o Papa diz, vai lá, né? Vai lá, e olha, eu lembrei aqui que diz assim, né? É, Jesus não só vendo, mas olhando, que é diferente, né? Não apenas ouvindo, mas escutando. Não só cruzando-se com as pessoas, mas detendo-se com elas. Não só dizendo que pena, pobrezinho, mas deixando-se arrebatar pela compaixão e depois aproximar-se, tocar e dizer: não chore. E dar a ela pelo menos uma gota, né? Uma gota de alegria, Uhum. não é? Então, é no ir e no olhar é que a gente pode realmente, né, fazer isso no encontro. Então, são muitas realidades que a gente passa, que a gente se depara. E também realidades de casas, de famílias que a gente chegam, que aparentemente estão muito bem, né? Tem uma estrutura boa, mas tem muita dor na alma, no sofrimento daquelas pessoas, de mães, não é? De mães solteiras, né? De pais solteiros, que já existem muitos também, de muitas realidades, não é? De casamentos desfeitos. E aquelas pessoas olham na gente quando dizem, eles acreditam que a gente pode fazer alguma coisa. Muitas vezes, como você colocou naquele momento, não vou dizer a gente apenas reza, né? Uhum. Porque a oração é algo muito forte, Uhum. né? Mas a gente vai levando para aquelas pessoas e dizendo que elas têm dignidade, porque elas foram, né? Que são a imagem e semelhança de Deus, Uhum. né? Mas muitas vezes a gente se sente impotente, Impotente. pequeno. Por isso que eu digo muito assim que a gente precisa trabalhar a prevenção das drogas, né? Lá com as crianças na catequese, com os jovens na crisma, no EJC, com aqueles que nunca foram na igreja, que a gente precisa ir ao encontro deles, né? Eles precisam conhecer a boa nova, que é Jesus, né? E como eu vou chegar e vou dizer para eles? Tenho que ter o jeito de dizer, né? E de mostrar. Às vezes, quando a gente vai, eles não querem nem acreditam muito na reza, porque às vezes a fome é muito mais gritante, muito mais urgente, não Uhum. é? Mas aí é nesse contato que muitas vezes não pode ser só uma vez, preciso voltar, né, para ver como é que estão. Muitas vezes olhamos para trás e não fizemos nada, não conseguimos nada, né? Porque nem tudo muitas vezes está ao nosso alcance. Sim. Né? Tem pessoas que dizem, mas vocês vão fazer o quê? Você entende? O que você vai fazer com o filho daquela que está drogada? Não é? Mas eu posso buscar ajuda. Como pastoral, a gente pode levar, né, alguém que possa trabalhar. O que que a gente pode fazer? Sim. Então, são muitas realidades que batem, né, à nossa porta e que a gente precisa realmente, né, ir ao encontro. E às vezes é um trabalho meio que de formiguinha também, não é, De Rosa? formiguinha. Que a realidade, a sociedade é muito ampla e essas Sim, sim. situações. Eu lembro uma pessoa, né, que ela contou para mim, ela disse assim, olha, passei 13 anos tentando tirar uma pessoa da vida de prostituição. E consegui. E depois eu fiquei olhando para trás, meu Deus,
13 anos eu só fiz isso, Uhum. né? Eu disse, minha irmã, que bom que Que você bom. conseguiu tirar essa pessoa, né? Que Uhum. bom, né, que você conseguiu. Então, muitas vezes, não é numa visita, não é. A gente não pode chegar lá, não é? E dizer assim: é isso aí, não tem mais jeito. Eu não vou mais nem voltar aqui. Naquela casa, vou nada, não é? Uhum. Ali eu já fui uma vez. Muitas vezes a gente escuta, Sim, porque sim. na nossa humanidade, muitas vezes a gente se sente fragilizado e não quer. É muito mais fácil eu ir lá na tua casa te visitar, Uhum. fazer um encontro, né, da hora da família, né, rezar o terço, né, que você já é aberto aí, você vai nos receber. Uhum. E aquele que É não aquele quer, não. né? Então, são muitos desafios realmente, Fafá, que a gente, né, enfrenta, mas se a gente continuar acreditando, né, a gente não desiste. Fantástico. Continuar acreditando e continuar também ouvindo testemunhos como os teus, né? Que você, a sua experiência, esse episódio mesmo que você conta deste encontro que você teve com essa família, né? Das necessidades que elas tinham, da mobilização de vocês, demonstra e testemunha para mim que, de fato, quando se vai ao encontro do outro, não tem como sair do mesmo jeito. Nós somos transformados, impactados, né? Pelo outro de um jeito ou de outro, né? Pela pessoa a quem nós vamos encontrar. Ah, em se tratando dos casos que você citou agora há pouco, das tecnologias, né? Casos Especiais. especiais, né? E tudo mais. O Papa Francisco também trouxe, claro que já desde a época de João Paulo II também ele já falava sobre isso na Familiares Consórcio, mas é certo que, dentro do pontificado de Francisco, a sensibilidade pastoral dele, o tom do acolhimento, né, de uma pastoral de misericórdia também, isso teve impacto sobre a realidade, sobre como lidar com essas realidades dentro da igreja. O que que você diria hoje para uma família ou um casal que, porventura, se sente excluído da igreja ou não se sente parte da igreja porque por alguma situação dessa natureza. Não, eu não, por exemplo, eu não me casei na igreja, eu sou de uma nova união, às vezes é de uma segunda, de uma terceira, às vezes até mais, né? Muito comum hoje em dia. O que que na sua experiência pastoral e dentro da ótica da cultura do encontro você diria para alguém que vive uma situação assim? Quem somos nós, né, para julgar? Cada um sabe a sua situação em que vive. Às vezes a gente se depara com pessoas que vivem essa realidade. Vamos por essa linha no caso dos casais em segunda união, né? Vamos nessa linha. Então, às vezes tem casais que eles nem sabem que eles não são casal em segunda união. Uhum. Porque, na verdade, eles nunca contraíram com o outro o sacramento do matrimônio, Sim. né? Então, essas pessoas hoje há um trabalho muito amplo nas paróquias, né, através da pastoral familiar, de identificar os casais que não entenderam a importância do sacramento do matrimônio, que não existe nenhum impedimento para que ele possa receber esse sacramento, né, e ficar, né, com o direito de receber o que é mais sagrado, que é a Eucaristia. Então, muitos nem sabem, por falta de uma catequese, de uma orientação. E hoje a gente vê nas paróquias, né, muitas investindo no convite a participarem do que a gente chama de casamento comunitário ou casamento coletivo, Uhum. né? Que a gente explica que não é o casamento que a gente vê no Parque do Povo, no São João, ali é um casamento civil, né? Mas assim, esses casamentos, então muitos casais estão sendo despertados. E como é que a gente faz com esses casais? A gente convida e a gente faz preparação. Ah, mas eu já tenho 30 anos de convivência. Não tem problema, você ainda precisa aprender muito para que você possa entender a importância e a responsabilidade que é o sacramento do matrimônio. Então, essa é uma realidade que a gente tem tirado muitos dessa lacuna, né, desse Sei. vago, né? O outro são aqueles que a gente encontra e que eles são casais já em nova união. Hoje a gente chama de casal em nova união. Então, é aquele casal que um dos dois ou até os dois contraíram o matrimônio e por suas situações diversas que pode ter sido, eles se separaram, Uhum. não é? Então ele se sente. Então ele vai depois arranja um novo companheiro, uma nova companheira, e a partir daí, mesmo que aquele companheiro ou companheira não tenham nunca contraído o sacramento do matrimônio, mas ele passa a ser um casal em nova união, né? Então, Sim. hoje, dentro dessa perspectiva, se a gente for se aprofundar, a gente vê que tem documento, como o Papa foi criticado, quando a igreja se abre e diz assim, a gente precisa ter um olhar para esses casais, precisa ser avaliado
qual foi a razão dessa separação, né? Esse casamento realmente, né, aconteceu, né? Seria possível uma nulidade, né? Então, assim, quando vai ao encontro dessa situação, então muitas pessoas estão se esclarecendo. Hoje, também, pela pastoral familiar, a gente também faz o que a gente chama de encontro para casais em nova união, Sim, onde eles vão entender em que local eles estão, sim. onde eles vão entender por que é que eles não podem receber a Sagrada Eucaristia, Vocês né? já foram criticados por realizar eventos dessa natureza? Porque Sempre há, na sempre há. cabeça de alguns é como se a É, igreja está caindo no relativismo, exatamente, né? No exatamente. Então, permissivo. é uma coisa assim, nem todas as paróquias fazem ainda, porque exige realmente até por parte de nós mesmos catequistas, precisamos realmente entender e compreender isso. Uhum. Recentemente fizemos um na paróquia de Alagoa Nova, né? Mas assim, a todos, e eles vão entender, porque muitos vão achando que vai estar tudo, mas com isso a igreja quer dizer o quê? Não é porque você é um casal nessa situação, porque essa segunda união também, a gente vai identificar naqueles casais que realmente tiveram o sacramento do matrimônio, mas que já constituíram outra família. São pessoas que já têm filhos, são pessoas que vivem uma vida de oração, né? Mas se sentem muitas vezes excluídos Uhum. por isso. Então a igreja vai dizer que lá tem espaço para ele também, Uhum. né? Que a igreja é aberta a todos. Lógico que cada um vai saber onde é que você pode servir, né? Sim. Porque eu posso aqui, porque eu não posso ali. Não é exclusão, mas Uhum. é um entendimento. Então, realmente é algo novo, né, que vem surgindo, mas quando eles participam, entendem realmente a questão, porque é o mais questiona é a questão da Eucaristia, né? Mas Uhum. a gente já viu muitos casos que, quando passaram pela avaliação, pela análise, né? Houve toda essa abertura também, às vezes uma avaliação de uma situação dessa demorava anos e anos e anos, né? Uhum. Então é algo realmente, assim, para muitos é novo, mas sempre partindo da questão de mostrar que a igreja, né, é de É todos, é acolhedora. acolhedora, né? Uhum. Ela tem que acolher. E não sou eu que vou criticar nem dizer por isso e por aquilo, né? A gente vai ouvir e vai encaminhar, se sentir necessidade, né, para as autoridades eclesiásticas que podem realmente, né, dar entrada num processo e ser tudo avaliado, Uhum. né? E aí, nesses outros casos também, mas não é só esses aí que muitas vezes se sente excluído, não, né? É como eu já disse, a mãe e o pai, né, que tem um filho drogado, né? As mães solteiras, né? Então, os casos especiais trabalham também todas essas realidades, Sei. né? O caso dos idosos, que são muitas vezes abandonados, né? Então, também é um trabalho, hoje as paróquias têm feito muito, indo ao encontro dele. Faz parceria com quem? Com as pastorais que trabalham com o pessoal da terceira idade, que chamam os idosos, como, né? Tem vários nomes, Uhum. mas assim, sempre com esse olhar, né, aberto de acolhimento. Fantástico. Você fala sobre a realidade dos idosos e a gente sabe que o Papa Francisco dedicou muita atenção a essa realidade, não foi? Dos idosos, dos anciãos na família. E ele criticou muito o que poderia ser chamado do oposto da cultura do encontro, que é a cultura do descarte, né? É, na lida sua nesse campo pastoral, você percebe frutos dessa nova valorização dos idosos na família, dos anciãos, do papel que os avós têm dentro da família, à luz do magistério de Francisco? Sim, também, né, sempre tem, mas ainda Há muito ainda a fazer, há não é? muito a fazer, né? Mas esse é um papel nosso também, né, da igreja, de ir ao encontro, né, dessas situações e de mostrar realmente essa realidade, né? Que Uhum. muitas vezes a gente está descartando aqueles, né, que tanto fez por nós, né? Isso a gente precisa passar para os nossos jovens, Sim. sabe? Criar nas paróquias encontros onde a gente possa juntar e colocar os jovens para trabalhar, para vivenciar momentos lúdicos, né? Momentos de conversa, esse contato com os idosos, Uhum. sabe? Visitas, né? Isso eu acho isso muito forte que as paróquias podem fazer. A gente tem todo ano, no mês de agosto, a Semana Nacional da Família, né? Sim. É um tempo forte da igreja para chamar atenção, para balançar a gente de que a gente precisa. Então, como paróquia, o que é que a gente pode fazer nessa semana para a gente movimentar, mobilizar, não é, a nossa igreja,
né? Ah, vamos pensar nos idosos, né? Ou vamos pensar nas crianças, escolher algo, né? Então, nesse caso dos idosos, é um ponto muito bom, importante que pode ser feito. Uhum. Escolher algumas casas, a gente tem o pessoal que acompanha, os idosos que já não saem de casa, convidar, né? Fazer uma parceria com os movimentos de juventude, para que possam ir com o jovem, para eles verem, conhecer a realidade. Porque se não colocarmos eles assim, daqui uns dias não vai ter ninguém para ir lá visitá-los. Não é assim? Então, e é esse encontro? Nós fizemos um encontro com alguns idosos, né? E a gente sente a necessidade de serem ouvidos. E que as pessoas possam perceber que eles ainda cantam, que eles sabem recitar uma poesia. Às vezes estão na sua limitação física, Sim. por causa da idade, não é? Nós fizemos no ano, na paróquia e assim, foi uma experiência linda. Quanta coisa eles deixaram para a gente. Às vezes a gente pensa que vai levar, a gente recebe. É verdade. Não é? Então, se fizesse isso envolvendo os jovens, né? Tá aí, a Semana Nacional da Família está chegando em agosto, né? Entendeu? Esse ano, o ano né, da Da esperança, esperança. né? Que a gente possa realmente ir ao encontro do outro, levar essa esperança, né? Dizer que a esperança não decepciona, porque a esperança é o próprio Jesus, Uhum. não é? Então, ele não decepciona, Uhum. né? Mas a gente precisa envolver a nossa juventude, né? Nesses movimentos, nesses trabalhos, né? Sair não é só fazer o momento lá na igreja, tem que fazer também, mas não, vamos Ir ao tirar uma encontro. tarde, né, dessa semana, vamos tirar um sábado, vamos tirar um domingo de manhã, né? Vamos conhecer, vamos ver alguns idosos ir lá visitar, tocar um violão, né? Uhum. Escutá-los, né? Eu acho que é muito importante. Então, com isso, a gente vai também mostrando para os nossos jovens que eles precisam valorizar o vô, a avó, né? Que está em casa, que muitas vezes a gente entra, sabe? A cultura do encontro não acontece, Uhum. né? Eles entram, voltam, vai para o seu quarto e vô e vó tá ali, não é? Então, eu acho assim que, aproveitando a deixa, que é um momento muito bom, uma sugestão, para que na Semana da Família, além de tantas outras coisas que a gente vem trazendo aí, né, para a Semana Nacional da Família, que a gente possa usar. A gente vai fazer, né, não vai chamar de caminhada, mas a peregrinação das famílias, Sim. né, que vai sair esse ano da Paróquia de São Francisco, lá no Cruzeiro, até a catedral, onde a gente vai dizer nessa peregrinação também que a gente acredita na família, Uhum. né? Que a gente pode fazer tudo ser melhor, não é? Eu lembro com essa questão assim da, 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 da questão das coisas diferentes, né? Dizer assim, se cada um fizer o seu pedacinho, né? A gente vai ter assim um resultado, né? Em tudo muito bom, né? É como aquela história na rua, né? Quanto lixo, se cada um varrer à frente da sua casa, cada um fizer a sua parte, né? O resultado vai ser muito bom. Ou como diria o Padre Zezinho, né? Ele tem uma música bem interessante nesse campo, né? Que ele diz que se eu parasse de falar de Jesus Cristo, seria como desligar uma das lâmpadas lá na avenida, né? Exatamente. Ninguém perceberia, mas se cada um vai se calando também, haverá escuridão. Então, se eu digo, meu trabalho é pequeno demais, é insuficiente demais dentro de uma realidade muito mais complexa, e vou me abstendo de fazer e cumprir minha missão, e outros vão pensando a mesma coisa, daqui a pouco a gente vai ter uma baita de uma escuridão, Com né? certeza. Então, essa perseverança. E eu diria também, Dalva, Rosa, desculpa, essa humildade de entender que eu dou minha contribuição, eu me dedico àquele trabalho, mas como diz a São Paulo, né, na sua carta, quem faz crescer é Deus, né? Então, assim, um planta, outro rega, mas só Deus é quem faz crescer. Isso. Então, ter essa humildade de saber que nós não somos salvadores da pátria, né? Não temos a Não. solução para tudo, mas servimos aquele que tem, que pode todas E as dá sem coisas, né? esperar Dá sem esperar nada em troca. gratuitamente, né? Exatamente. Isso é fundamental. Que beleza. Nós estamos falando da cultura do encontro no campo da família e até esse momento, conversando aqui com a Rosa, nós já falamos da cultura do encontro dentro da própria família, né? A necessidade de que os membros de fato se encontrem e deem a esse encontro uma qualidade, né? Falamos sobre a perspectiva do encontro de uma família cristã que vai ao encontro de outros, uma família em saída, uma igreja em saída. E para terminar, Rosa, a importância que tem também do encontro entre famílias cristãs para se apoiarem também, né?
Então, você que lida nesse campo da pastoral familiar, de certa maneira, os casais que certamente trabalham contigo e que já têm também, provavelmente, experiência nesse campo, a necessidade também, às vezes, numa hora de desânimo, de cansaço, ter também um casal, uma família que está ali conosco na luta, isso nos dá apoio, não dá? Isso injeta ânimo para que a gente não ceda ao desânimo. Com certeza, eu sempre digo assim que participar, né, doar, né, o nosso trabalho na comunidade é muito prazeroso. Caminhar com os amigos, muitas vezes a gente encontra e a gente diz assim: não pense que nós que estamos aqui, né, somos aqueles que não temos problemas, que não temos dificuldades, nem que somos o salvador da pátria, não. Mas é no estar juntos que a gente realmente consegue superar as dificuldades. Às vezes eu vou lá para o encontro com os amigos da pastoral, pensando que eu vou ter que levar algo que eu nem tenho para dar. Muitas vezes eu recebo, né? Então, muitas vezes, casais ou pessoas que estejam desanimados, né? Que se sentem impotentes, eu quero desistir, né? Então, os outros, uns vai segurando os outros, né? Entendeu? A gente hoje na pastoral, a gente tem viúvas, né? A gente tem pessoas que tipo jovens, já temos jovens também, porque eu não acreditava que os jovens pudessem estar ali. Então, é muito bom os jovens com a gente vai aprendendo, né? Com eles vai ensinando também. Então, fica atento, né? Ó, cuidado, né? Ensinar os meninos, ó, é como se fossem nossos filhos. Né? Então, a gente, nesse caminhar de pastoral também, nos torna cada vez mais forte. Às vezes eu vou, né, como coordenador, que é aquele que vai dar força, às vezes você está precisando muito mais, né? Mas quando a gente chega lá, que encontra, né, um que conversa, um que canta, um que reza, né? Tem um mais orante, né? Então a gente se reabastece, né? Então, diante de qualquer dificuldade, nós animadores, nós que estamos no serviço, nos movimentos, nas pastorais, né? Nunca deixar, porque é lá que a gente encontra forças, né, para caminhar. E leva até para nossa casa, né? E leva até para nossa casa. E dizer assim que como é importante, né? Quando você fala isso, a gente passa a ser família evangelizando famílias. Não é porque o outro olha para você e diz: "Ah, que coisa boa", né? Vamos também para a missa, né? Vamos levar nossas crianças. Né? Lá em casa a gente conversa, né? Esse discute, né, as situações, dá opinião, não é? Entendeu? Então assim, isso é muito bom, estar no serviço, né, da igreja sem esperar nada em troca. Sabe? Só dizendo: "Vou dar o que eu tenho para dar", né, isso é muito bom. Fantástico. Rosa, nós estamos chegando ao fim, finalizando o nosso Construindo Pontos. Ai, Está vendo como a Jesus. conversa passou e que nem percebemos de tão boa que é, de tão boa que foi, né? Muito obrigado pela sua presença, pela consideração conosco, com a comunidade Remidos no Senhor. Importante dizer que esse é basicamente o primeiro encontro, né, meu com Rosa, da comunidade com Rosa. Mas que beleza, espero que essa amizade que começa se estreite. Então, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade e por ter partilhado tanta experiência de vida e tanta vivência bela que nos animam também, que nos trazem esperança. Eu que agradeço, né, imensamente, né, por confiar, né, mas a gente confesso para você que a gente fica um pouco, né, mas a gente precisa dizer daquilo que a gente acredita, Sim, não é? E foi uma alegria muito grande, né, um prazer também de conhecer você, né, sim, e qualquer dia vem aí tomar um cafezinho, né, no com no certeza. no no encontro, né? Na Encontros. No encontro, pronto. Muito obrigada, viu? Obrigado também. Aproveita então a deixa de Rosa e venha tomar também um cafezinho aqui na Encontros. Nós estamos abertos todos os dias, de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 9 da noite. Temos um ambiente climatizado, agradável, você pode trazer amigos, ou se quiser passar um tempo sozinho aqui para dar uma relaxada, né? Ou mesmo se quiser fazer sua reunião de equipe de trabalho, de empresa, enfim. Temos esse espaço aqui que será muito, muito aproveitado por você, por quem quer que seja. Seja muito bem-vindo a Encontro, certo? Nós estamos finalizando mais esse episódio do Construindo Pontes, onde falamos sobre a cultura do encontro dentro da família. E antes de me despedir, eu me recordei aqui de um autor
conhecido aqui no Brasil, que foi profundamente marcado também pela cultura do encontro dentro da família, a ponto dele dizer, testemunhar através de versos, que das muitas coisas do seu tempo de criança, ele guarda vivo na lembrança o aconchego do lar. Lá no fim da tarde, quando tudo se aquietava e a família se ajeitava, lá no alpendre, a conversar. A importância da cultura do encontro da família, que pode marcar-nos definitivamente, trazendo bons frutos para nós e para o nosso futuro. Que Deus lhe abençoe e a gente se encontra na próxima quarta-feira. Fica com Deus.